Então, quando nós falamos do ego, nós falamos de algo que é bastante sensível, né? É uma questão sensível, eu trato como uma questão muito sensível, porque o ego, na verdade, ele pode ser alimentado por nós, né? Que entra aí um narcisismo, mas ele também pode ser alimentado, sustentado, né? E inflado por outras pessoas, por pessoas que às vezes querem simplesmente tirar proveito das nossas capacidades, da nossa boa vontade, enfim. Então, elas inflam o nosso ego para que nós nos mantenhamos próxima a elas, fazendo por elas tudo aquilo que elas querem. E quanto mais elas inflam o nosso ego, mais a gente se coloca numa posição de serviçal, né? É, então, o ego é algo para se ter muito cuidado. Então, para os neurologistas, na verdade, né, o ego pode ser entendido como uma identidade própria de uma pessoa e está relacionado ao funcionamento do cérebro. Eles acreditam que o ego é formado por diferentes funções cognitivas, como memória, percepção e o pensamento. O ego é essencial para a nossa sobrevivência, veja só, e interação no mundo, ajudando-nos a desenvolver uma imagem de nós mesmos e tomar decisão. Agora, essa imagem de nós mesmos, nós podemos formar uma imagem que nós queremos, que nós desejamos, e ela pode ser positiva no nosso pensamento, né? Entretanto, ser uma personalidade absolutamente negativa, tá? Eu desejar, por exemplo, andar com uma 45, né? Um fuzil pendurado no peito, a tiracolo, por exemplo, é coisa do meu ego, mas não significa que isso seja interessante para as pessoas, vai assustá-las, né? Então, dentro dessa questão neurológica também, o ego pode ser alimentado, como eu já disse e repito, por pessoas que têm interesse em fazer com que você faça exatamente o que elas querem. Vamos pensar, por exemplo, num Hitler, né? Quantas pessoas seguiram Hitler? Quantas pessoas imitaram Hitler? Quantas pessoas fizeram, repetiram e de forma talvez até muito mais cruel do que Hitler fazia? As pessoas iam lá e faziam o trabalho sujo e faziam a limpeza da sujeira que elas fizeram em nome de Hitler, porque Hitler alimentava o ego dessas pessoas dentro do conceito dele, né, de nazismo, dentro do contexto do Reich, do Terceiro Reich, enfim. Ao mesmo tempo que ele se repousava de pai, né, que era o grande Führer. Dentro do campo das espiritualidades, né, o ego é como uma construção mental que gera a ilusão, veja só, a ilusão de uma sensação entre nós e o todo ou a consciência universal. É. Eles consideram, os espiritualistas, o ego como uma falsa identificação, como eu, e veem isso como uma fonte de sofrimento humano, tá? De acordo com as perspectivas, a busca espiritual envolve transcender o ego, identificando-se desidentificando-se das limitações e ilusões da personalidade e conectando-se com uma consciência mais ampla e divina. Veja só como isso é interessante, porque, na verdade, nesse contexto, o ego vai nos levar a pensar que nós somos invencíveis, tá? Pode levar-nos a pensar que nós somos invencíveis. Por exemplo, no que está acontecendo nesse momento, não vou entrar em questões políticas, mas só para citar, só para ilustrar, o que está acontecendo nesse momento entre é, é, a faixa de Gaza e o governo Netanyahu lá, né? Israel e a faixa de Gaza, é algo, por exemplo, que traz algumas informações, se a gente acompanhar a política, as notícias no Brasil, pessoas, por exemplo, que foram salvas, né?
que foram libertadas daquele local, trazidas pelos aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, para o Brasil, e que atribuem isso exclusivamente a Deus, a sua salvação. Né? Então, assim, mas ele não teve coragem de dar o lugar dele para uma outra pessoa e ficar lá, tá? Então, assim, a confiança dele nesse Deus salvador e protetor vai até um limite. Dali para frente, não. Opa, eu tenho que fazer a minha parte. E desculpas para responder e corresponder a essas crenças tão incisivas, né? Existem muitas, tá? Isso é muito perigoso. Quando o ego, por exemplo, passa a ter esse papel na vida da pessoa, dentro do contexto das religiões, da espiritualidade, do campo espiritual, tá? É que nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos serviçais, nós nos tornamos servidores, às vezes, de uma única pessoa. E aí eu convido vocês a ouvirem lá o audiobook, né, A Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie, que está completo no YouTube, que eu fiz a leitura em partes, né, e que é bastante interessante pensar, né? Dentro das religiões, dos espaços religiosos, nós servimos uma única pessoa e ouvimos uma única pessoa. E quando essa pessoa percebe, né, não estou generalizando, obviamente, que você tem serventia, né? Ela vai inflar o seu ego ao máximo para que você continue acreditando que ali você está livre e protegido de todo e qualquer mal que possa acontecer, tá? Mas nós temos que ressaltar que tanto neurologistas quanto espiritualistas concordam totalmente com a perspectiva que existem variações e interpretações diferentes dentro dessas áreas. Além disso, a relação entre neurologia e espiritualidade ainda é um objeto de debate e pesquisa. Tá? Hoje nós temos muitos, eu, por exemplo, no meu grupo de estudo, tem neurologistas, tem neurocientistas, tem pai de santo, mãe de santo, tem até um padre, tem um pastor messiânico que entrou faz 3 semanas, né? No grupo que está contribuindo demais. Tem outros também evangélicos, outros pastores. Então, tem pessoas de todas as vertentes. E tem também os ateus. E é muito interessante porque enriquece demais. E nós falamos muito sobre ego nesse contexto, ok? Depois eu fiz um vídeo onde eu falei, na verdade, sobre essa questão da autossabotagem, né? Que também é algo que nos leva a esse suicídio, é um suicídio social, como eu acabei de falar, dando o exemplo, por exemplo, do Adriano, né? Então, existe inicialmente algumas formas comuns de autossabotagem, que é a procrastinação, onde nós adiamos tarefas importantes, tal, isso resulta em atraso e retrocesso, tal, nos nossos objetivos. A autorrecriminação e autocrítica intensa também é uma forma de autossabotagem, né? Nós somos excessivamente duros conosco, diminuindo a nossa autoconfiança e criando uma mentalidade negativa. Ela também está relacionada a criar conflitos desnecessários, afastar-se de pessoas saudáveis, escolher parceiros inadequados ou sabotar relacionamentos positivos. Por exemplo, eu sei que uma determinada coisa, né, um determinado comportamento não dá certo para mim. Determinado comportamento de pessoas, e não, isso não está ligado, por exemplo, né, cancerianos não dão certo para mim, piscianos não dão certo para mim. Isso não tem nada a ver. Signo é uma coisa, pessoa é outra coisa. O signo em si tem a sua característica, mas o ser humano nós temos que pensar que ele tem 30 dias para nascer dentro daquele signo, né? E nesses 30 dias existe uma grande variação, né, astrológica que faz com que essa pessoa tenha uma lua, um ascendente, um meio do céu, tenha todo um mapa que a faz, que a torna diferente uma das outras. Então, não seria essa questão, mas seria, por exemplo, assim: eu sempre arrumo
alguém que me agride. Mas por que sempre aparece na minha vida alguém? Eu sempre me apaixono por alguém que me agride. Filha, você procura isso. Por que que você procura esse agressor ou essa agressora? Você procura porque você, na sua cabeça, né, no seu instinto de autossabotagem, você jura, que um dia você vai encontrar um e vai curá-lo daquele comportamento. Você ainda vai mudar aquela pessoa. Então você vai se auto-sabotando a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, e sempre caindo no mesmo, incorrendo no mesmo erro, na mesma falha, e passa a vida sofrendo em relacionamentos que são tóxicos, porque você quer provar a si mesma que é capaz de mudar aquele ser. Isso é autossabotagem. Né? Outra questão, por exemplo, também é a autossabotagem financeira, né? Quando eu gasto além do que eu tenho, eu sempre penso, depois eu dou um jeito, entende? E nem sempre se dá esse jeito. E daí chega o final do mês, eu não tenho dinheiro, na verdade, para comprar um pão, um café, e eu entro em desespero. E também é profissional, né? Evitar desafios, não se esforçar completamente, porque eu digo, olho para o chefe e digo assim, eu não vou fazer porque ele não merece, né? Quando os projetos são importantes, intensos e exigem muito de mim, eu começo a deixar o medo e o fracasso atrapalhar esse crescimento, atrapalhar esse meu envolvimento com aquele projeto. Tudo isso é autossabotagem. Daí existem outras questões que daí estão mais conectadas à questão emocional, que é a autoavaliação, né? Eu me avalio com padrões de autossabotagens e reflito esses padrões, esses motivos, essas razões, essas questões no meu dia a dia. Eu permito que isso aconteça. Eu gravo pensamentos negativos. Eu gravo porque, por exemplo, quando vem alguma coisa positiva, eu digo não, não vai dar certo, porque a minha vida é assim, né? Eu não consigo definir metas claras. Por que que eu não defino metas claras? Porque se eu definir metas claras, eu vou ter que seguir aquilo e eu não quero. Eu quero que as coisas aconteçam. Porque se auto-sabotar também é se achar que você é merecedor de tudo, que o universo faça tudo por você. Isso é uma auto-sabotagem, tá? A prática da autorreflexão, né? A autorreflexão, ela pode ser positiva ou negativa. A autorreflexão, quando ela é positiva, ela nos leva, na verdade, a ver os nossos defeitos, a ver os nossos atos, a ver, pensar, por exemplo, puxa, eu tive essa e aquela atitude com fulano e não foi legal. Então eu vou dar um passo atrás, eu vou aguardar, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, né? E vou tentar não repetir esse padrão. E quando ela é negativa, eu vou pensar sempre, não, eu estou certo, é assim que eu vou fazer, e se fulano não quiser, que não queira, tal, não sei o quê, entende? Você reflete, 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 mas você jamais olha para o espelho de verdade, né? Você nunca olha para o espelho da verdade, você olha para o espelho cor-de-rosa, de óculos cor-de-rosas, como costuma se dizer, né? Vendo aquele mundo todo perfeito, onde tem unicórnios, fadas, tal, e que a qualquer momento ela vai fazer pilim-pim-pim e tudo vai acontecer, entende? Então, assim, eu sou perfeita. Eu faço autorreflexão e digo, nossa, né? Eu passei por aquela situação X com aquela pessoa, mas a culpa foi dela. Eu não fiz nada, eu sou perfeito, né? Eu sou uma pessoa que eu não causo esse tipo de problema, ok? Então, superar a autossabotagem pode ser um processo desafiador, mas é possível com o tempo, é possível, com muito esforço e com apoio adequado. Lembra-se que a autossabotagem é uma forma clara e objetiva de suicídio moral, social, intelectual, pessoal, tá? Não é de tirar a vida, mas é de tirar a sua confiança, tirar o seu reflexo, é de tirar a sua capacidade de ser, tá? Então, buscar ajuda,
vai te levar a fazer as mudanças necessárias para alcançar sucesso, relacionamentos saudáveis e levar uma vida mais realizada. Veja, a autossabotagem, ela é tão prejudicial que quando surge na minha vida alguém ou algo que eu olho e vejo e digo, nossa, como essa pessoa é maravilhosa, eu penso, Jesus, eu vou terminar com ela antes que ela termine comigo. Pelo menos se eu terminar com ela, eu vou sofrer menos, né? Veja só a capacidade do ser que se auto-sabota, tá bom? Então, nós vamos agora para uma outra questão, que é só um esclarecimento para nós fecharmos aqui, né, o nosso vídeo de hoje, sobre essas relações né, com os nossos com as grandes personalidades das quais algumas das quais eu falei aqui, né? Vicente Van Gogh, na verdade, ele passa grande parte da vida lamentando, porque, embora fosse ele um artista extraordinário, Vicente Van Gogh não consegue prosperar com a sua arte em vida. A arte de Vicente Van Gogh passa a ter valor depois que ele já morreu, tá? Existe uma história que Van Gogh corta a própria orelha, na verdade, para que ele pudesse pôr ela na mão e vê-la direitinho, e de tão metódico que ele era, ele olhar para a orelha e ia desenhar perfeitamente, não é verdade? Ele corta a orelha, ele é uma pessoa que sofre de doenças psicológicas, emocionais muito sérias, então ele corta a orelha num ataque de fúria quando ele briga com o Gauguin, que era um dos melhores amigos dele, tá? Algumas pessoas chegam a dizer até que existia, né, um amor platônico, ou até mesmo um relacionamento entre os dois, enfim. E Vicente Van Gogh também é outro ser que, depois de muito, muito tentar, ele consegue dar um tiro no próprio peito. Outros dizem que foi na própria cabeça, e outros dizem que ele está hospitalizado e ele sai para passear no jardim e alguém encontra ele morto com um tiro no abdômen, tá? E não se sabe se esse tiro, de onde veio esse tiro. Então, essa é a questão real, uma das questões, né, sobre Van Gogh. Vê, por exemplo, que nós não temos nada absolutamente definitivo sobre isso. A figura de Sócrates, né? Sócrates como um estoico, como um filósofo, né? Como um ser muitíssimo evoluído, é fantástico, né? Sócrates, na verdade, ele se suicida, entre aspas, porque ele é condenado ao suicídio bebendo, tomando cicuta. E veja que interessante, Sócrates é preso e ele passa todo o período do cárcere dele numa serenidade incrível, que os seguidores dele não conseguem compreender. Inclusive, alguém que suborna o guarda, né, da prisão onde ele está, para ele fugir. E ele diz: Mas para que eu vou fugir? Né? Se a minha vida me colocou, me trouxe para isso, o que eu fiz, o que eu ensinei, o que eu falei, as minhas ideias me trouxeram para esse lugar. E é nesse lugar que eu vou ficar. As minhas ideias me condenaram a isso. E é aqui que eu vou estar. Eu vou até o fim. E conta também que no dia dele tomar a cicuta, né, beber a cicuta para morrer, ele recebe os discípulos dele, a esposa e filhos, enfim, e ele está absolutamente sereno, inclusive filosofando e fazendo brincadeiras. E ele, num dado momento, né, chega o momento dele tomar, ele toma, e daí ele diz: Eu não estou sentindo os meus pés, né? E continua. E as pessoas ali, assim, embasbacadas, pensando: como é que pode, né? Como é que um ser chega a esse ponto? Isso é sabedoria. Nós não estamos falando de sabedoria, sabedoria no sentido de conhecimento, é sabedoria no sentido de entendimento do que é ser humano, no entendimento da consciência, a consciência espiritual, a consciência intelectual, a consciência
né, que é o que mantém o ser humano vivo mesmo depois que a matéria passa a compor outros organismos na natureza, né? E essa consciência continua, ela se preserva e ela vai, na verdade, se estabelecer em algum outro lugar. Então, esse tipo de sabedoria que a gente está falando. E Sócrates vai aos pouquinhos, por exemplo, perdendo os movimentos, a capacidade de falar, mas ele continua filosofando até o momento em que ele deita e ele próprio puxa o lençol, cobre a cabeça e ali termina a vida material desse grande, né, filósofo que a humanidade teve a oportunidade de conhecer depois através, né, de Platão, que é quem vai escrever as ideias de Sócrates, né? Há quem diga, inclusive, que Sócrates não sabia escrever, ele não escrevia porque ele não sabia, ele só falava, enfim, né? E depois nós temos Aristóteles. Aristóteles, na verdade, ele não comete suicídio, ele morre de morte natural, mas há algumas vertentes que dizem que ele também tomou cicuta, né? Em homenagem, em respeito ao seu mentor, que era Sócrates. E na verdade não é isso. Quando Alexandre morre em Atenas, né, começa uma reação anti-macedônia, isso em 322 a.C., né, por causa da ligação de Alexandre com a família real. E Aristóteles, que servia ao palácio, que servia, né, a Alexandre, ele, na verdade, vai para a casa da mãe, ele foge de Atenas, né, e vai para uma cidadezinha onde a mãe tinha uma casa, tal, né? E ele diz: Eu não vou permitir que os atenienses pequem duas vezes contra a filosofia. Quando ele diz isso, ele está dizendo que condená-lo à morte por cicuta seria cometer um segundo pecado, que o primeiro tinha sido a condenação de Sócrates, e o segundo seria a condenação dele. E ele morre em Calcis, na ilha de Eubéia, por causas naturais, no mesmo ano que ele vai embora, tal, né? É... Então, essas são questões muito controversas. A gente precisa ter muito cuidado, na verdade, ao afirmar determinadas coisas. Vejam, eu estou falando de suicídio, de tentativa de pensamento suicida, tá? Agora nós vamos falar de Hércules, tá? Com um pouco mais de profundidade. Hércules, na verdade, ele nasce de Zeus, né? Com Alcema, que é uma filha de Argos, e ele é odiado por Hera desde o nascimento. Hera é o quê? Vamos lá, Hera. Nós conhecemos Hera como aquela planta que, quando a gente coloca ela num determinado lugar e esquece ela lá, o que que acontece? Ela é rasteira ou ela é trepadeira, tal, ela vai tomando conta de tudo. Se você deixar ela na parede de uma casa e ficar um ano fora, quando você voltar, você não abre nem a porta, tá? Então, Hera, dentro da mitologia, ela é desde os primórdios da humanidade, ela é considerada um ser temeroso, né? Uma deusa temerosa, por quê? Porque ela é capaz de engolir tudo que está à frente dela. Mas nós precisamos pensar que nessa época, né? Na época, vamos falar nos primórdios da humanidade, quando os seres humanos, quando os homens, né, a humanidade vivia, era nômade, às vezes deixava depois de um determinado, quando chega na era, por exemplo, na época em que já constroem cavernas ou cabanas, enfim, né, alguns espaços, mas eles passam grande parte do tempo, às vezes, viajando, indo de um lugar para o outro. E quando voltam, Hera tomou tudo, conta de tudo aquilo. Eles perderam tudo. Então, eles não ficam ali para também não serem engolidos por essa deusa tão poderosa que era. Então, ela é uma deusa muito temida, uma deusa da mitologia grega muito temida, tá? E
Hércules, ainda bebê, estrangula duas víboras, né? Que tinham sido colocadas no berço dele, provavelmente a mando de Hera. E Zeus batiza esse menino de Hércules, que significa glória de Hera, tá? Ele é um semideus porque ele é filho de um deus, que é Zeus, com uma humana, que é Alquimera. Aí Hércules, a ira de Hera leva Hércules a cometer assassinato contra sua própria família, né? Porque ele os vê, ele olha e ele está tão tomado pela ira de Hera que ele os vê como inimigos. Então ele destrói, mata toda a família. E quando ele se dá conta do que ele fez, ele se lança numa fogueira, manda, né, montar uma fogueira e ele se lança nessa pira, nessa fogueira e morre queimado. Isso também tem há controvérsias também a respeito dessa história, do final da vida de Hércules, né? Só que Hércules depois, por exemplo, quando essa fumaça dessa pira atinge Zeus, Zeus o transforma num deus imortal. Daí sim ele começa um novo processo. Hércules, antes desse momento em que ele comete esse assassinato, ele também se entrega, na verdade, a um julgamento onde ele próprio procura, veja aí já a autossabotagem, né, de um ser que se considera inerrôneo, né, que não erra nunca, que não falha nunca, que é poderoso, que pode tudo, e ele se coloca ele próprio, na verdade, busca essa condição desse julgamento, onde ele vai realizar 12 trabalhos, que é o mais conhecido, né, do processo de Hércules, que são os 12 trabalhos de Hércules, né? Então, ele vai realizar esses trabalhos como forma de expiação ao que ele fez anteriormente com ao fato dele passar muito tempo fora e a sua primeira esposa ser é, é, ela é na verdade ela passa ela é desculpa minha gente, tá? A esposa dele, na verdade, ela é tomada por um centauro, né? Possuída por um centauro, e esse centauro, na verdade, leva essa esposa dele a tomar uma poção, uma mistura, alguma coisa que faz com que ela perca toda a pele, na verdade, ela se queima. Quando e quando Hércules descobre isso, ele coloca nela uma roupa aquecida que faz com que ela perca toda a pele. Não é o centauro que faz isso. E depois ele vai em busca dessa condenação para expiar esse pecado que ele cometeu quando ela a vê no estado em que ela fica. Tá? Então veja, né? É uma forma de autossabotar-se, sim. E sempre está ligado, por exemplo, ao narcisista, está sempre ligado aquele ou aquela que se considera alguém incapaz de cometer erro, alguém tão poderoso que tudo que lhe é pedido ele faz, tá? Então, sempre há essas conexões, ok? Adolf Hitler. Falemos de Adolf Hitler. Num outro momento, eu quero conversar com vocês sobre Adolf Hitler como alguém que, quando a gente fala em compromissos, missões, obrigações, enfim, aqui na Terra, quero falar a minha posição, né, sobre Adolf Hitler, comparando com outras personalidades que nós colocamos num trono e Adolf Hitler nós colocamos o tempo todo na porta do inferno, ou na fogueira, ou no mármore quente do inferno. Adolf Hitler, ele vai conquistando devagarinho, né, espaço, tal, e uma condição de um ser, né, de um homem que representa
a Alemanha, enfim, e a própria, né, grande parte da Europa vai tomando grandes cidades, grandes espaços, enfim, vai aumentando o seu poder cada vez mais. E no momento em que ele vê esse poder dele sendo derrotado, né, que os aliados ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido e a França Livre começam o Exército Vermelho, né, também começam a ir contra as ações dele, começam a destruir, na verdade, a, a, esse império, né, construído por Hitler. O que acontece? Hitler se suicida, tá? Ele A gente tem um filme chamado A Queda, que no filme mostra, por exemplo, que ele vai dar, por exemplo, um veneno chamado é, cianeto para os filhos, para o cachorro, né? Que ele era era apaixonado por pastor alemão, ele tinha um pastor alemão maravilhoso que ele amava muito, então ele dá para o cachorro, para a esposa, para os filhos e depois ele dá um tiro na própria cabeça, né? Se matando também, se suicidando por conta da derrota, por não admitir a derrota. E nós já falamos de Santos Dumont, o que aconteceu. Então, veja, são cabeças, né? Muitas delas cabeças pensantes, cabeças que criaram coisas que mudaram a humanidade de alguma forma para sempre, né? De maneira crucial, e que não deram conta dos seus próprios feitos, ou não admitiram, em alguns casos, né? A sua limitação de ser humano, a sua derrota, tal, e vai ao suicídio. Lembrando mais uma vez que quando alguém falar em suicídio para você, dê atenção a essa pessoa. Eu costumo dizer o seguinte: não pegue o seu Deus e dê uma deusada nessa pessoa, não pegue o seu orixá e dê uma orixazada na cara dessa pessoa. Ela não precisa disso, ela não quer isso, ela não foi buscar isso. Ela não está atrás nem de Deus, nem de orixá, nem de divindade, nem de deidade nenhuma. Ela está simplesmente atrás de um ouvido. Coloque-se numa posição de um grande ouvido, né? E põe-se numa condição de escuta, porque o ouvir é biológico, o escutar é humano. Ouvir, todo mundo ouve. Eu posso estar falando com você e você está ouvindo um grilo cantar, o carro passar, a moto que deu uma rabiada lá na frente, o vento. Escutar é estar atento àquilo que a outra pessoa está falando. Muito obrigada mais uma vez. Sigam-me nas redes sociais, a Fefegali, ou @Fefegali, ou a Fefegali Coleção Caminhos, enfim, vocês vão me encontrar de alguma forma, tá? Em todas as redes eu estou colocando as minhas elaborações, os meus trabalhos. Muitíssimo obrigada e um bom domingo a todas e todos.